Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma terça-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, porque o objetivo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para a cura dos enfermos. Peço para os irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz, né, no planeta Terra, paz para o Brasil, paz para a Venezuela, paz no Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, paz nos Estados Unidos, paz para o presidente Maduro, paz para os Estados Unidos e Venezuela, paz para a Venezuela, paz para a Rússia e Ucrânia. Peço para os irmãos e as irmãs que sofreram a chacina no dia 28 de outubro, né? Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço para os seus familiares, né, que estão passando pelo luto, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, né, e fé verdadeira, né, nos seus corações. Peço para esse tornado, né, que aconteceu nesse mês de novembro lá no Paraná, né, peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual por 6, peço paz, luz, consciência e perdão. Aqueles que estão sofrendo, né, por causa desse tornado, peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento nos seus corações. O comunicado, né? Peço permissão a Deus, né? Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Né? Eu vou citar 3 itens. Né? O primeiro item é que um casal que se amava e o pai da moça não queria o relacionamento deles. E aí eles desmancharam o namoro e cada um foi seguir sua vida. E como cada um retorna ao mundo espiritual, eles retornaram também e lá se encontraram. Outro item que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para nos ajudar aqui no nosso processo evolutivo. Cito 2 exemplos. O espírito Paulo de Tarso veio na última encarnação como Martinho Lutero, e o espírito Maria Madalena na última encarnação veio como Madre Teresa de Calcutá. Então, o outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada pelo espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. Eu estou na 3ª temporada estudando esse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, Evangelho e Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Mais. E a terceira temporada, o mesmo livro, e a 4ª também. Então, como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura,
comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Então eu estou no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjo e partilhar a sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra e pela supremacia da sua nação e pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse mundo que ele promete, aqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória. E para onde vai retornar ao deixar a terra? O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, os ensinamentos de Cristo. Então, vamos entender isso aqui. Os judeus eram assim, povo ignorante, que eles só acreditavam da criação do mundo, né? Eles acreditavam em anjos, mas não sabiam que os humanos poderiam ser anjos, que podem ser anjos, né? Que vão ser anjos um dia, quando eu não sei, né? E que era recompensada pelos bens da terra, né? As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da sua desobediência, né? E Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante. Então não podia dizer mais do que isso, porque ele não tinha como, não tinha entendimento. Até hoje ainda tem humanos que não têm esse entendimento. Então Jesus traz essa informação de vida futura, que é o reino dele, né? Então, o reino do bem, o reino espiritual. E o Espiritismo vem completar esse ponto com muitos outros ensinamentos de Jesus, né? Através desse livro. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos, né? Aqueles que me ouviram, me assistiram. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão quem me ouviu, quem me assistiu, aleluia, amém.